falar dessa situação no país, a gente conversa com o Theo Holtz, historiador, hebraísta e rabino. Theo, boa tarde, seja bem-vindo aqui, boa noite para você. Você fala direto de Jerusalém. Enquanto a gente vai conversar, a gente vai acompanhar esse intenso bombardeio, então, de Israel agora à faixa de Gaza. E nós já tínhamos informações aqui do nosso repórter em Jerusalém também, dizendo que boa parte da população de Israel ansiava por essa contraofensiva de Israel. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre esse bombardeio atual e como ele está repercutindo em Jerusalém. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu tenho um problema de falar sobre como isso está repercutindo agora, porque eu estava a tarde inteira trabalhando em outras coisas, eu não estava olhando nenhuma das notícias, eu estava acompanhando o que acontece, na verdade, no nosso entorno. Hoje a gente teve sirenes antiaéreas em Jerusalém 2 vezes, uma primeira vez por volta do meio-dia, 6 horas da manhã no Brasil, outra vez por volta das 5 da tarde, 11 horas da manhã no Brasil. E sim, continua tendo lançamentos de foguetes por parte da faixa de Gaza, em direção também a Jerusalém. Nos 2 casos, o sistema de defesa aérea conseguiu interceptar, e a gente ouve como que explosões vindas do alto quando cada um desses mísseis é interceptado. Pela manhã foram 7 mísseis, houve 7 booms, e agora à tarde 9 mísseis. Os destroços então caem e aí pode causar ferimentos, explosões, enfim, todo tipo de coisas. As notícias são de que nesse último disparo, fragmentos desses mísseis lançados da faixa de Gaza caíram sobre a mesquita de Abu Ghosh, que estava em chamas há alguns momentos atrás, e o corpo de bombeiros já estava lá apagando. Ou seja, esses lançamentos eles também têm esse outro lado de que eles atingem também população muçulmana. A gente não pode esquecer que 20% da população de Israel, de dentro de Israel, são muçulmanos, que aqui tem várias mesquitas, e quando você mira sobre Jerusalém, existe o risco, inclusive, de atingir a própria mesquita de Al-Aqsa. Então, é um tipo de ataque que parece um pouco um ataque meio kamikaze. Me lembra do Hezbollah há muito tempo atrás, quando atacava o norte de Israel e atingia a cidade de Haifa, e quase 50% dos mortos foram muçulmanos, porque a cidade de Haifa é uma cidade extremamente mista nesse sentido, 50% judaica, 50% muçulmana, mais ou menos, essa é a taxa mais ou menos, e da mesma forma como quando se fala, mas Israel fez um ataque em Gaza e há civis entre as fatalidades. Sim, há civis, da mesma forma como esses foguetes que vêm de Gaza também causam fatalidades que eles não estão, obviamente, num primeiro momento, desejando, não é? Inocentes. Agora, realmente, sobre os bombardeios em Gaza, eu estou acompanhando agora, nesses últimos minutos, na CNN, justamente. Pois é, enquanto a gente conversa, vou até explicar aqui, Theo, para o nosso telespectador, que enquanto a gente conversa, aqui ao lado, a imagem é ao vivo ainda desses bombardeios intensos que continuam, né? A cada momento a gente acompanha aí imagem, então, de um bombardeio a um prédio, você consegue ver no fundo ali da imagem, e agora aproximamos a imagem para você, você consegue ver ali alguns locais pegando fogo ainda desse bombardeio intenso de Israel nesse momento na faixa de Gaza. Theo, eu queria trazer, é lógico que você é um historiador e a gente historiador, a gente sabe que a gente só consegue olhar para o tempo passado e com um determinado tempo. A gente está falando de 3 dias de um ataque que a gente está tentando organizar a mente para entender
o que está realmente acontecendo. Eu vou te pedir duas coisas. A primeira é uma análise do que aconteceu nesse momento, na história recente, eu diria, para essa intensificação desse conflito. E o segundo, quais escolhas que o governo israelense faz nesse momento para preservar vidas de inocentes? Bom, mudanças, existem pessoas apontando para a questão de que existem essas negociações de normalizações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita e que isso poderia ser o motivo por trás dos ataques do Hamas. Agora, o que não fica muito claro para mim, quando eu olho para esse tipo de explicação, então, por que entrar no território, sequestrar pessoas, causar caçadas humanas? Eu sei que muitas dessas imagens não foram ao ar no Brasil, mas naquela festa onde se invadiu e saíram encontraram mais de 200 jovens assassinados, as imagens que existem do momento são de verdadeiras caçadas humanas, né? Como se fossem antílopes na savana e caçadores atrás. Eu fico imaginando, será que apenas o lançamento dos foguetes já não seria suficiente para desestabilizar essas negociações, porque levaria Israel a uma retaliação de qualquer forma? Por que um ato tão extremo? Então, não me parece ter exatamente uma conexão. É fato que agora há pouco saiu a notícia de que a Arábia Saudita suspendeu, por enquanto, as tratativas de normalização diplomática com Israel. Então, se vê que existe esse reflexo. Mas eu não acho que essa ação do Hamas foi visando a isso. Eu acho que, no fundo, o que a gente tem é aquilo que está presente na carta de fundação do próprio Hamas, no estatuto do Hamas. O Hamas não aceita a existência dessa entidade política chamada Estado de Israel. Então, é diferente de quando a gente fala em Israel sobre ocupação, a gente está falando sobre Cisjordânia. Quando na Cisjordânia a Autoridade Nacional Palestina fala sobre ocupação, eles estão falando sobre a Cisjordânia. Territórios que realmente têm ocupação, têm disputa dentro do território e tudo mais. Mas a Autoridade Nacional Palestina reconhece o Estado de Israel como uma entidade legítima. O Hamas, não. O Hamas acredita que a ocupação é o próprio Estado de Israel. E, nesse sentido, busca varrer, como é o termo que costumariamente é usado por eles e também por alguns iranianos, varrer Israel do mapa, porque assim seria livre da tal ocupação. Então, o que eu entendo é que simplesmente o que houve foi uma mudança no modus operandi, quando você faz a mesma coisa, você só vai ter os mesmos resultados. Eles decidiram mudar uma tática, né? Há tempos atrás eles já tinham mudado táticas com balões incendiários e pipas incendiárias, que eram lançados em direção aos kibbutzim e acabavam causando diversos incêndios. E agora tem essa nova tática. Eu imagino que o que existe é uma mudança de tática para tentar atingir o objetivo de fazer Israel, enquanto Estado, recuar suas fronteiras, e aí aumentaria, digamos assim, a fronteira da faixa de Gaza, e assim seria o plano, a meu ver, um plano que eles imaginam que ir afastando Israel e causando uma retirada de Israel, já que eles enxergam Israel como uma ocupação. Não imagino que seja algo mais além do que isso. Eu te peço desculpas para mais uma vez atualizar o nosso telespectador que está chegando agora, que está acompanhando então imagens ao vivo agora da faixa de Gaza, lá agora 18 horas e 44 minutos, início da noite, e você acompanhou desde 18 horas, meio-dia, horário aqui do Brasil, um intenso bombardeio de Israel na faixa de Gaza. Essas imagens que você acompanha então são ao vivo, você vê locais que Israel diz são alvos, são locais
locais onde tem militantes do Hamas e eles atingiram esses locais. Eu converso aqui ainda com o historiador Theo Holtz. Theo, você trouxe uma informação muito importante durante a nossa conversa e a gente continua. Olha, eu vou parar só para as pessoas ouvirem. Vocês estão ouvindo, então, esse bombardeio intenso das forças israelenses na faixa de Gaza nesse momento, e essas imagens são ao vivo. Enquanto a gente conversava, Theo, você trouxe uma informação importante aqui. Você falou en passant, eu vou te pedir até um certo didatismo para que a gente aqui no Brasil tentar entender um pouco mais. É claro que esse conflito Israel-Palestinos é muito complexo, a gente precisa revisitar a história, mas eu vou te pedir um didatismo, porque você diz... muitas pessoas falaram que o Hamas queria atrapalhar as negociações de Israel com a Arábia Saudita e foram suspensas essas negociações. Queria que você trouxesse um pouquinho qual a importância disso, por que o Hamas reivindicava isso e quais eram essas negociações. Depois de normalização diplomática com Israel, elas existem desde a existência do Estado, né? Você tem relações normais com a Turquia, tem relações normais com outros estados, com o Egito, isso foi atingido no final dos anos 70, no decorrer dos anos 90, com a Jordânia, nosso vizinho aqui. Existem relações normais com o Paquistão, Azerbaijão, não Paquistão, desculpe, e existem... recentemente houve uma leva de negociações com os países do Golfo, justamente tendo uma normalização diplomática com os Emirados Árabes. E o interesse de Israel é conseguir criar essas normalizações, e os países do Golfo muitas vezes respondem que é importante essas normalizações porque eles entendem que elas levam a uma maior estabilidade da região. É um outro momento histórico, é uma outra visão de mundo. E na visão desses países, muitas vezes, esses conflitos que existem, não só em Israel, existem no Iraque, existem na Síria e assim por diante. Até pouco tempo, o ISIS estava fazendo a festa na Síria, a gente não pode esquecer isso. O Líbano com seus assassinatos de primeiro-ministro cristão, porque pelo Hezbollah e assim por diante. Então, a gente tem que lembrar dessas coisas e entender que esses países do Golfo, muito ricos em petróleo e tudo mais, e que hoje investem pesadamente em turismo e numa imagem, né? São donos de grandes companhias aéreas que patrocinam grandes times de futebol, por exemplo, no mundo. Esse esforço todo desses países em moverem a arena do futebol também para lá, parece bobeira falar de futebol aqui, mas isso também tem uma geopolítica envolvida. Então, esses países entendem que a gente deve procurar dirimir o máximo possível e diminuir o máximo possível conflitos na região. Para o Hamas, especificamente, o conflito é importante, o conflito é interessante, porque o conflito mantém mantém em evidência essa luta do Hamas. Agora, eu pessoalmente acho que a luta palestina ela sai extremamente prejudicada cada vez que o Hamas faz esse tipo de ação. E também a imagem de Israel sai prejudicada, e os dois vão saindo prejudicados o tempo todo. E eu não acho que se alcance paz e que se vá alcançar paz ou qualquer tipo de normalização dessa forma. Então, a gente tem que olhar para a criação da Autoridade Nacional Palestina, por exemplo, que é, na verdade, quem de direito está governando a faixa de Gaza. A gente não pode esquecer que o Hamas toma o poder, é um golpe que ocorre em 2008, eles tomam o poder na faixa de Gaza, não é um poder legítimo estabelecido ali. A Autoridade Nacional Palestina fica sem
meio de impedir o Hamas de continuar ali. De vez em quando existem tratativas para ver se existe a criação de uma cooperação entre eles, mas o fato é que a Autoridade Nacional Palestina não tem exatamente muita forma de tirar o Hamas dali. E a gente vê que de tempos em tempos isso volta a acontecer. Então, sim, tem algum reflexo lá nas negociações de normalização diplomática, obviamente, mas eu não acho que é o objetivo principal nem o objetivo final. Eu acho que o objetivo principal do Hamas é tentar criar essa retirada. A gente tem que lembrar que não existe... Eu falei que a ocupação estava... porque não existe, tecnicamente, ocupação israelense na faixa de Gaza desde 2005, 2006. Israel se retirou totalmente da faixa de Gaza. Então, não existe ocupação. Mas por que o Hamas repete isso de que existe uma ocupação? Porque ele entende o Estado todo como uma ocupação. E eles entendem a retirada de Israel da faixa de Gaza naquela ocasião como uma grande vitória do Hamas, que fez a recuada, fez Israel se retroceder. E eles acreditam que de tempos em tempos eles vão fazer Israel se retroceder cada vez mais. Né? Eu acho que esse é o objetivo por tudo. Theo, eu até quero me despedir de você, mas antes eu quero explicar para o nosso telespectador, ainda mais quem chegou agora, que nós já temos mais de 50 minutos de bombardeios intensos. Pegamos essa câmera aí, ainda há pouco tempo ainda estava bem visível, né? Estava claro, já anoiteceu, portanto 18 horas e 51 minutos lá na faixa de Gaza, e os bombardeios continuam intensos. A gente conversa aqui, eu e o Theo, e a gente... ao mesmo tempo que a gente vai conversando, a gente vai ouvindo aqui os bombardeios. Eu ia fazer até uma pergunta para o Theo agora, mas eu soube que o Américo Martins, nosso analista de internacional, também quer entrar na conversa. Vou abrir esse espaço para o Américo. Américo. Muito obrigado, Luciana. Professor, muito obrigado por essa importante e interessante entrevista. Eu queria perguntar mais sobre o que está acontecendo agora aí na sociedade israelense. A gente veio reportando que existe uma demanda forte dos israelenses por um ataque devastador, vamos dizer assim, para punir o Hamas. É isso mesmo? É isso? E qual seria o limite desse ataque que seria palatável para a sociedade israelense? Eu acho complicado quando a gente coloca a sociedade israelense como um bloco, né? A sociedade israelense, como toda e qualquer sociedade no mundo, tem opiniões políticas diversas. E existe uma sociedade que também é polarizada da mesma forma que acontece no Brasil, em relação à esquerda e direita e tudo mais. Obviamente, quando um ataque que ocorreu da forma que ocorreu, né, um ataque tão sangrento, são imagens horrorosas, que eu também vi que boa parte delas não foi transmitida na mídia brasileira, porque existe uma ideia importante, eu acho, de preservar o próprio telespectador de imagens tão chocantes. Eu acho isso importante. Infelizmente, aqui a gente vê também imagens que não são as mais aprazíveis. Mas eu acho que isso causou realmente uma espécie de um luto e também uma espécie de desejo de ver a faixa de Gaza o livre do Hamas, por exemplo. Agora, eu não diria que está todo mundo nas ruas pedindo mão de ferro ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que existem nuances aí. Por isso que é difícil, Américo, responder para você assim o que seria mais palatável ou para a sociedade, ou o que a sociedade está esperando. Eu, por exemplo, quando eu vejo essas imagens de ataques, eu fico com o coração apertado. Eu não queria que tivesse ataque nenhum. Agora, eu entendo pessoalmente que não existe como não se responder a um ataque
tão visceral como o perpetrado no Estado de Israel durante o sábado da manhã. A gente tem visto os números, já são mais de 700. Proporcionalmente, 700 mortos na sociedade israelense é como se fossem 22 mil pessoas nos Estados Unidos, é como se fosse 18 mil pessoas mortas de uma vez num único dia, numa única manhã no Brasil. Mortas como se fosse cordeiro no matadouro. Foram gente degolada, gente assassinada de todas as formas. Quer dizer, esse tipo de coisa causa uma revolta, realmente. E se pensa, precisa haver uma retaliação, precisa haver uma resposta nesse sentido. Agora, o que cada grupo dentro da sociedade israelense entende como deve ser essa resposta ou não, varia muito de grupo para grupo. E, sobretudo, porque existem diferentes opiniões, inclusive em relação ao assunto ocupação. Existem cidadãos israelenses que chamam o que acontece na Cisjordânia e o que acontecia até 2005 em Gaza de ocupação. Mas existem muitos israelenses que vão dizer, não é ocupação, é apenas uma disputa de territórios. Outros vão dizer, não tem ocupação e não tem disputa, a gente tem que anexar aquilo ali e transformar tudo em Israel. Então, isso só para citar 3 tipos de posição. Existem outras tantas posições. Então, eu quis responder essa pergunta de uma maneira objetiva, mas eu acho que, de uma maneira geral, hoje, a sociedade israelense entende ser não só demanda essa resposta, mas eu acho que entende que é necessária uma resposta à altura. Eu acho que a maior parte das pessoas entende ser necessário isso. Theo, eu queria me despedir de você com uma pergunta ainda, mas eu acho que não é a pergunta para o historiador, para o especialista, mas é uma pergunta para o humanista que existe em cada um de nós e, se não existe, deve existir. E a pergunta é a seguinte: a gente está vendo agora, enquanto a gente conversa, agora em uma hora agora, de bombardeio intenso de Israel na faixa de Gaza. Essas são imagens ao vivo. E ainda agora, você respondendo ao Américo, nós vimos explosões intensas. A gente sabe dos civis que tem ali na faixa de Gaza, né? E a gente sabe, inclusive, dos reféns de Israel que estão ali nas mãos do Hamas. Inclusive, esses, alega Israel, são os alvos desse momento. Que tipo de sentimento passa com a vida, inclusive, desses inocentes que estão sendo feitos reféns agora e que podem estar sendo bombardeados, sim? Eu, pessoalmente, essa é realmente, como você disse, está falando com o humanista, está falando com a pessoa, Theo. Esse tipo de notícias me abala e eu acho que guiou muito da minha trajetória de vida até me transformar em historiador, até me transformar em rabino. Eu me lembro, desde criança, notícias de guerra sempre me abalaram muito e eu não conseguia compreender essa necessidade ou essa realidade do ser humano. Eu acho que muitas vezes nas nossas análises todas, a gente faz análises políticas e conjunturais muito boas e tudo mais, e a gente esquece muitas vezes de olhar para as pessoas que estão ali. E, obviamente, na faixa de Gaza não moram só milicianos do Hamas, né? O grosso daquela população é uma população que quer viver, trabalhar e ter uma vida digna. Coisa que também o bloqueio dificulta essa vida digna. Por outro lado, o bloqueio ele acabou existindo porque existia muita infiltração de terrorismo dentro do território israelense no passado. Lembrando, e é muito importante lembrar, o tal bloqueio a Gaza não é imposto por Israel, ponto. Ele é imposto por Israel e Egito simultaneamente, em acordo entre os dois países, porque o Egito também tinha problemas de infiltração de terroristas e de contrabando de armas e assim por diante. De tempos em tempos, sempre tem alguma notícia de bombardeio de túneis subterrâneos e tudo mais. Mas voltando à pergunta, é óbvio
que dentro da nossa tradição, e que é também a tradição cristã, porque o livro todo da Torá faz parte do Velho Testamento cristão, uma das primeiras coisas que se fala sobre a criação do ser humano é que nós fomos todos criados à imagem de Deus. Não é o judeu que foi criado à imagem de Deus e semelhança, não é o muçulmano, não é o cristão. São todos os seres humanos. E a perda de uma vida humana dentro da tradição, dentro do que dizem ensinar os nossos rabinos milenarmente, a perda de uma única vida equivale à perda de toda a humanidade. Então, cada vez que isso acontece, seja quando caem os foguetes de lá para cá, quando se infiltram terroristas e fazem o absurdo hediondo que foi perpetrado naquele sábado e que continua, de certa forma, com esse sequestro desses reféns, a manutenção desses reféns, mas também quando você tem os ataques que vão causar fatalidades, porque não existe como você fazer o mais cirúrgico possível um contra-ataque ou um ataque mesmo, sem causar fatalidades civis, sobretudo porque a gente sabe também que o Hamas utiliza civis como escudos. É uma das preocupações de Israel que eles possam estar usando, inclusive os próprios civis israelenses, mas a gente não pode nunca perder nas nossas análises a perspectiva de que de todo lado existem também seres humanos, né? Aqui eu não estou apelando para dizer não, o terrorista e tudo. O terrorista ele precisa ser neutralizado. Isso é a minha opinião pessoal. Acho que o terrorismo é um perigo para o mundo inteiro como um todo. Ele precisa ser neutralizado. O terrorismo precisa ser neutralizado. O Hamas provou no sábado de manhã que eles são um grupo terrorista, coisa que poucos países assumem. As pessoas falam militante, as pessoas falam grupo político, é um partido. Não é um partido. Se fosse um partido, não fazia o que fez e da forma que fez, né? Violando mulheres, matando crianças, matando idosos, massacrando reféns aos olhos de uma única pessoa de 68 anos que sobrou e foi deixado vivo e com a informação de para você contar o que aconteceu aqui e que eu vi, que a gente viu ontem na televisão israelense. Esse tipo de coisa eu não encaro como humano. Isso já não é mais humano. Agora, a população que também é refém desse próprio Hamas. A população de Gaza é refém desse próprio Hamas. Essa população sofre diariamente na mão do Hamas e sofre cada vez que o Hamas toma uma decisão dessa. Por quê? Porque vai haver uma retaliação. E aí eles sofrem mais uma vez com a retaliação, a resposta israelense. Isso vai gerando um ciclo e, obviamente, isso vai levar pessoas a se revoltarem ainda mais. E essa resposta pode ser direcionada a Israel, mas, na verdade, essa resposta é porque esse é o ciclo. Ela podia ser direcionada ao próprio Hamas, à própria vida, ao próprio universo, e a gente não sabe. Eu acho que existe um pecado enorme aqui da humanidade. Eu não estou falando mais só de Israel e de Gaza, eu estou falando de Rússia e de Ucrânia, eu estou falando de todo e qualquer conflito nesse momento. Esse é o grande pecado da humanidade, é não conseguir enxergar no outro a divindade que o outro tem. Traçando um paralelo com o que você está falando, mas do ponto de vista jornalístico, para nós jornalistas, não importa a nacionalidade, a cor ou o credo de um inocente. Um inocente morto será sempre um inocente. Muito obrigada, Theo, por essa conversa aqui.